Hoje com mais um programa de aqui na TV Cidade Canal 14, com mais um programa na área de prevenção. Hoje temos o privilégio de trazer dois instrutores na área de segurança do trabalho. Eles trabalham na área de prevenção, têm conhecimento e eles são os seguintes convidados para o dia de hoje. O senhor Joselito José Campbell, o senhor Jason Capitani, também com uma vasta experiência na área de prevenção e na área de tecnologia do trabalho. Aquilo que se falaria na área de prevenção. Muitas vezes nós vamos numa empresa qualquer, de pequeno, médio, grande porte, e nos encontramos muitas vezes com esses profissionais, e esses profissionais que estão cuidando muitas vezes da vida de todos os funcionários daquela pequena, grande e média empresa. Vou começar perguntando para Jason que nos falasse um pouco também de sua experiência na área de prevenção dentro das empresas. Que que seria para nós um técnico de segurança do trabalho dentro de uma empresa? Bom, primeiramente, oi a todos, olá a todos. O técnico de segurança do trabalho numa empresa, ele é mais do que, digamos assim, um simples, vamos dizer assim, especialista na área de segurança. O técnico de segurança hoje, ele é uma pessoa que precisa possuir uma visão clara de todos os aspectos que norteiam uma organização, conhecer realmente o que as empresas fazem, onde ele atua. Isso é importante, inclusive, para a questão de tomada de decisões, né? O técnico hoje, ele não só orienta, mas orienta também, isso é importante, né? Todos os colaboradores, funcionários de uma empresa, mas eu costumo dizer que o técnico de segurança, ele anda em cima de uma linha, onde de um lado tem a empresa, do outro lado tem o funcionário. O técnico, ele tem que ser extremamente neutro, profissional, e levar informações claras tanto para a empresa quanto para o funcionário. Afinal, as duas partes têm responsabilidades, e hoje se fala muito que segurança é responsabilidade de todos, ou seja, não é só da empresa, não é só do funcionário, não é só do técnico de segurança. Hoje segurança se faz com a participação de todas estas pessoas, né? de todo esse conjunto de pessoas que fazem parte de uma organização, né? Segurança, o técnico de segurança, ele tem que visualizar esse tipo de situação e colocar alguns pontos tanto para um lado quanto para o outro, e ser extremamente buscar o equilíbrio, digamos, entre as partes, basicamente. Tá. Joselito, uma pergunta para você. Onde se prepara? Tem alguma escola que prepara esses técnicos de segurança do trabalho? Sim, tem. Eu me formei no ICA, aqui na Escola Técnica do CNC, né, que é pela universidade, e foram 2 anos de preparação, e fui para dentro das empresas. Tem em Caxias também, na Escola Técnica, né, e mais alguns outros lugares aí que a gente sabe que tem. Mas é muito importante a gente fazer o curso e se inteirar das NRs como manda o figurino, né, ou manda a lei. Por causa que a gente, senão a gente só com o canudo a gente não é nada. A gente tem que buscar cada vez mais e mais para poder aperfeiçoar as normas, né? Vocês sempre estão em contínua preparação
buscando novos cursos, novas especializações. Com certeza. O técnico nunca pode parar. Ele tem que continuar sempre em busca de praticamente quase todas as NRs, né, Jason? A gente sempre comenta isso, porque se a gente entrar, são 36 NRs, né? Então, e fora as normas normativas que são da BNT. Então, é muita coisa para te estudar, é muita coisa para te buscar informação, e tu tem que se especializar em algumas áreas específicas, né? Correto. Jason, me explica um pouco sobre essa famosa NRs, tá? Quais são suas finalidades dentro da própria empresa? Então, as NRs, elas são normas regulamentadoras que surgiram de alguns anos atrás, basicamente no Brasil em 78. Elas servem como base e como norte para que as empresas cumpram alguns procedimentos básicos, inclusive, né? Então, dessas 36 normas que o Joselito até citou agora há pouco, a gente pode destacar uma delas que poderia ser daqui a pouco a NR6, que fala sobre EPIs. Então, é uma norma que vai esclarecer ou dar diretrizes específicas para as questões envolvendo os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. Então, o que é importante que os equipamentos tenham, né, como premissa? Uma das coisas, o certificado de aprovação. Isso é uma delas, né? Sim. Mas as empresas, elas precisam ter esse norte com as normas justamente para buscar o melhor caminho. Ou seja, as normas, elas não nasceram para engessar nenhum tipo de processo. Elas nasceram justamente para ajudar, para prevenir, ou seja, evitar acidentes de trabalho, né? Vou dar um exemplo para você, Jason. E conversei com alguns colegas sobre... Estava passando aqui na cidade e havia um destelhamento de uma casa, estavam dois funcionários, eles estavam com os EPIs, tá? Pero não existia uma ancoragem deles. Eles estavam propensos a ter algum acidente. E inclusive tinha profissionais que estavam com eles e não indicavam o perigo que eles, e era mais ou menos uma altura de uns 3 metros. O que você me diz referente a esse exemplo, Jason? É um exemplo clássico, a gente às vezes verifica isso inclusive na nossa própria casa. Eventualmente a gente resolve fazer algum tipo de manutenção em casa e muitas vezes a gente não se previne, ou seja, sobe no telhado, não se prende em lugar nenhum, né? Muitas vezes contando com a sorte e não imagina que algum acidente possa acontecer, né? A gente sempre acredita que com nós os acidentes não acontecem. Nesse caso específico que você está trazendo, esse exemplo, a gente pode citar duas coisas. Primeiro, que existe obviamente uma norma que fala especificamente sobre trabalhos em altura, independente de qual trabalho seja. Essa norma, ela é a NR35, então ela nasceu em 2013, é recente, porém é uma norma bem específica, assim, inclusive clara, nos aspectos que envolvem trabalho em altura. Nesse caso específico, talvez as pessoas que estivessem se expondo a esse trabalho, a esse risco, talvez não tivessem nem o conhecimento de o quanto é perigoso trabalhar mesmo que a 3 metros de altura. Uma queda dessa altura pode provocar um acidente um tanto grave, né, para a pessoa, dependendo como cair. Então, coisas básicas como fazer ancoragens em locais assim para andar preso o tempo todo, né, usar cintos de segurança do tipo paraquedista, talabarte duplo ou trava-quedas, capacetes, são alguns equipamentos básicos que inclusive a própria NR35 menciona nela sobre isso. Então, é um exemplo clássico, um exemplo típico que a gente ainda percebe muito e talvez até por falta de informação, né? Por falta de informação da sociedade como um todo, né? Isso é verdade. Nós percebemos, somos autoconfiantes. Joselito, sobre os EPIs,
que funcionários de empresa, porque existem diferentes tipos de empresa, entende? Então não podemos só limitar a los EPIs que nós estamos habitualmente acostumados a usar. E tem as empresas em si têm que ter algum tipo de EPI diferente? Tem algumas empresas que sim. Por exemplo, que nem câmaras frigoríficas, a gente tem que ter um EPI especial para entrar dentro da câmara. Por causa do... você não pode ter, né? Tem pessoas que desmaiam, passam mal, tem claustrofobia também, que se chega, porque as câmaras hoje elas estão tendo sistemas integrados de segurança para abrir por dentro, porque uma vez não tinha. Então são coisas novas que estão surgindo. Mas e tem também o risco de hipotermia, dessas pessoas ficarem doentes, sai e entra de dentro da câmara sem ter os devidos cuidados. Então pode vir a acarretar, sim, de ir lá pegar sem o equipamento de proteção individual, ir lá pegar um produto e ficar lá alguns minutos a mais e não se perceber e começar a necrosar. Então isso pode vir a acontecer. Então por isso que tem cada situação, cada empresa tem um tipo de EPI. Várias empresas usam óculos que são habituais, sapato, uniformes, né? Então todos eles não deixam de ser EPI. Correto. Jason, me fala, assim superficialmente, a GNR que você acha que tem que ser principalmente usada el dia a dia dentro de uma empresa, independente que trabalhe ou não esteja trabalhando. Uma delas, eu acho que a principal delas seria inclusive a NR10, que trata sobre segurança em serviços e instalações elétricas. Eletricidade tem em todo lugar, tem na nossa casa, tem no parque onde a gente leva os nossos filhos, tem nas escolas, tem nas empresas, tem em todo lugar. Eletricidade tem em todos os lugares. Então, talvez uma das principais normas que, inclusive, todas as empresas vão utilizar, mesmo que estejam ou não estejam trabalhando, é a própria NR10, né, que trata então sobre essa segurança em instalações elétricas. Até porque energia é algo que a gente olha, estou vendo uma lâmpada, tem energia, mas algumas pessoas não conseguem, às vezes, até entender a importância da prevenção em relação a isso, e talvez até por não ter uma informação muito qualificada, acabam achando que a energia, talvez no máximo eu vou tomar um choquezinho. 110 volts já é um problema, abaixo disso, acima de 50 já é um problema, dependendo do tipo de corrente, né? Correto. Então, essa é uma das principais normas que eu diria que envolve qualquer tipo de trabalho, mesmo não havendo um trabalho expressivo. A máquina não está girando, não está trabalhando, mas há um trabalho de manutenção, limpeza, lavagem, se tem energia perto, é um perigo, é um risco muito iminente, e essa norma é uma norma que ajuda bastante. Muito interessante. Joselito, dentro de sua experiência, eu vou dar um exemplo. A vezes nós passamos por lugares que são recintos públicos, tá? E nos encontramos com uma certa situação, tá? ¿Cuál sería la situación? La siguiente: una tomada que está desparafusada, con fios energizados. ¿Cuál sería la providencia que nós, como leigos, debiéramos tomar se estamos em um recinto público? Em primeiro lugar, vamos assim, onde há técnico de segurança do trabalho, né? Ele abriu uma PET, uma permissão de trabalho, né? E iria fazer com que os eletricistas, né, porque eles também têm que assinar, eles têm que saber o que estão fazendo. Por exemplo, vamos citar um lugar assim, na própria casa, né? Tá destampado, tu abriu, tu deixou o fio desconectado. Há o risco de uma criança, ainda mais lugar público também, né? Tá destampado o plugzinho e você deixar assim,
pode ter certeza que alguém de curioso, a curiosidade vai lá e o cara vai acabar botando o dedo, ou uma criança ir lá experimentar fazer. Eu botaria um tampão. Então tem os plugzinhos que a gente coloca, né? Que é para isolar a área, e quando tem uma caixinha, que nem diz a NR10, né? Onde é que fica o plugzinho, a gente emparafusa e deixa ele fechado, não com fio expostos ou com situação que vá ocasionar um acidente, porque a gente tem que trabalhar na prevenção. Correto. Olha, saindo um pouquinho dessa área de segurança, como Jason fala, nós dentro, segurança de trabalho não é só dentro de uma empresa, dentro de alguma qualquer instituição. Segurança é dentro e fora de casa. Sim. Nós chegamos a uma conclusão e nós vemos muito, estamos vendo muitos acidentes sobre a conexão de celulares. Uhum. Que você, já vou fazer essa pergunta para você. Que você me comentaria referente a esse tema de prevenção? Nós temos, muitas famílias têm crianças pequenas que elas não sabem. O fio para carregar esse famoso celular fica em qualquer lugar. Até nós mesmos a vezes tropeçamos, pegamos o celular. Sim. Vamos tomar banho, já falamos no celular, enfim. Essa tecnologia vino para nos trazer conforto, mas a la vez vem com um problema. Exato. É que a gente compra o celular, só que na instrução não fala daqui a pouco ali sobre o cuidado que a gente deve ter em, por exemplo, assim, o lugar que nós vamos deixar o nosso celular carregando, né? Ele vai falar das tomadas, a voltagem que tem que carregar, ok. Correto. Mas tem coisa assim que é bem relacionado à percepção da pessoa. Eu posso perceber algo que outra pessoa não vai perceber da mesma forma, não vai ver da mesma forma. Se nós colocar um desenho igual, talvez eu enxergue uma coisa, a pessoa enxergue outra. Mas especificamente do celular, toda vez que a gente conecta ele na tomada, a gente tem que levar em conta, né, que esse celular está passando energia no celular. Ele está recebendo uma carga, mesmo que na bateria que tem dentro dele ali, está recebendo uma carga. E essa carga não é uma carga sensível, uma carga frágil. Eu diria que não vai causar nenhum tipo de problema. A gente vê inúmeros casos de celulares explodindo, inclusive, durante o carregamento. Então, o que é o ideal fazer? Eu preciso atender o telefone, eu preciso mandar uma mensagem, desconecta da tomada e manda essa mensagem, fala ao telefone sem tá colocando ele na tomada. Porque existe o risco de, durante esse processo, inclusive a pessoa até tomar uma descarga elétrica através do celular. Isso pode acontecer se houver uma falha do equipamento, às vezes o celular cai no chão, então quedas de celular pode ocasionar daqui a pouco a ruptura de algum componente dele, que pode deixar uma exposição maior em relação à parte elétrica. Isso é importante, e ainda mais na casa que tem criança, né? Tem uma criança na casa, enfim, que está brincando, correndo, e daqui a pouco o cabo está justamente como você falou, esticado na casa. Ele está na tomada da cozinha, esticado, passando na frente da pia, na frente da mesa mesmo, e a criança passa correndo distraída, tropeça e cai. Então é um acidente que daqui a pouco pode causar algum tipo de lesão um pouco mais séria ou não, mas é um tipo de acidente. Só pelo fato de a gente não tomar o cuidado, por exemplo, de manter o celular num local apropriado, como você mesmo mencionou no teu questionamento, né? Outra coisa também, por ser um fio tão pequeno, que é o que acontece com a criança? Sim. Sim, ela pode botar Imediatamente, né? Exatamente, via oral, e aí acontecem grandes problemas, né? e tragédias e mortes, porque nós temos estadísticas que comprovam. Já isso nos acaba de dar algumas ideias sobre a carga de um celular, mas sempre nós estamos na defensiva. Comigo nunca vai acontecer. É verdade. Joselito, sobre
vamos falar uma coisa bem simples e para o telespectador sobre fogões a gás. Ou seja, eles são a gás, mas eles funcionam com eletricidade. Bom, aí nós temos, né, hoje tem, infelizmente, nós temos a NR10, né, felizmente, né, que diz que tem que ter aterramento. Mas hoje eu te faço a pergunta assim, onde é que tem, né, aterramento nas casas? Verdade. E o nosso componente principal é a casa. Existe, assim, o fio dizendo que tem para o fio terra. Mas hoje, infelizmente, as pessoas não dão bola para isso. Simplesmente, esse fio aqui, ele é só para bonito. E não é verdade. Na hora que você estiver apertando o botão e ligando, ele pode disparar também uma carga elétrica. Se ele tiver uma fuga, ele vai te dar descarga elétrica. Ou seja, qualquer tipo de componente elétrico. Sim, com certeza. E nessa descarga elétrica pode vir ocorrer o acidente também. Além de tu tomar carga essa descarga elétrica, você está com, vamos supor assim, uma frigideira com óleo, com azeite, e esteja já assim bastante quente. Com temperatura elevada. Você toma toma descarga elétrica, que você encosta porque pode tomar, né? Essa carga de eletricidade aí, esse choque elétrico, né? E você acabar batendo no cabo e virar por cima. Você vai ter mais um problema, que é, além do choque, você vai... Uma queimadura de primeiro, segundo ou terceiro grau, né? Ou pegando até nas extremidades, nos olhos, fazendo com que você fique até cego. E aí se a gente agregar mais coisas nessa conversa, você fala do gás. O gás, ele é inflamável. E aí a energia, ela é uma fonte de ignição. Se tiver um vazamento de gás e a gente não perceber esse vazamento, pode causar inclusive uma explosão dentro de casa, né? Às vezes até os pais saem de casa, vão fazer alguma coisa, os filhos ficam em casa eventualmente, e aí daqui a pouco o filho não percebe isso e pode acontecer algum acidente mais grave. Isso que o Jacito falou. Realmente, né, a gente nunca pensa assim, não, eu vou tomar uma descarga e talvez eu não vá bater em nada, mas pode sim bater na frigideira com óleo quente, pode virar o óleo por cima. Ou na chaleira quente que está fervendo. Enfim, você falou sobre isso, porque nós, em nosso programa, falamos de prevenção. Então, nada melhor que dois técnicos na área de segurança de trabalho, nós não somente em pequenas, médias e grandes empresas, indústria, mas nossa pequena empresa, que é nossa casa, nós fazemos nossa missão de casa. Sobre muitas situações, sobre aterramento. Mas é que existe também em certos edifícios que não têm aterramento. Até porque já vem mal, a estrutura já vem já há algum tempo que ela não foi feita para fazer um aterramento. Perfeito. Exatamente, sim. As instalações mais antigas, não se pensava, era 2 fios, né? Fase e neutro, não se pensava no terra. O fogão, a geladeira, eles vêm de fábrica com o fio terra, né? Aquilo não é para ficar pendurado, é para ir para algum lugar, né? Até o chuveiro é para Natal. Exato, não é para ficar de bonito aí. Exato, é para ir para algum lugar e conectado no lugar certo. Então, talvez assim as novas obras, né? Os novos projetos, eles estão nascendo já com uma cultura melhor em relação à segurança, com a preocupação na manutenção depois também, né? O que o proprietário faz depois, quando tiver que pintar, por exemplo, né? Pendura onde? Vai ficar preso aonde? Vai subir numa cadeira? Então hoje se faz muitos questionamentos nessa área também, para trazer mais conforto durante a questão envolvendo até a manutenção. Mas se falar de equipamentos como o fogão, né, tem lá o fio terra, ele justamente não é para ficar pendurado no fogão, ali, solto, é para estar na tomada, conectada à parte de
fio terra da casa, justamente para que se houver uma descarga, essa descarga vá para o terra, né, e não atinja a pessoa. Correto. Bom, foi um esclarecimento muito importante, no qual nós voltamos a falar, trabalhamos na área de prevenção e com eles, profissionais de técnicos de segurança do trabalho, gostaria um pouquinho que me falasse, Jason, sobre essa palavra CIPA. Me chama muito a atenção. Importante. Muito importante. As empresas se preocupam uma vez no ano, se não me equivoco, no famoso CIPA. Eu gostaria de saber o que é o que significa essa palavra CIPA. CIPA significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é um grupo de pessoas, uma comissão interna, ou seja, pessoas da empresa que vão tratar a parte de prevenção de acidentes. Não vão tratar, é claro que se houver um acidente, eles vão tratar aquele acidente que aconteceu. Sim. Mas a ideia principal é trabalhar na prevenção. Então, fazer prevenção, ou seja, se antecipar os riscos e fazer algo para que aquele risco não se torne um acidente de trabalho. Essas pessoas, digamos, ou a CIPA, que quem rege a CIPA é a NR5, a norma regulamentadora 5, ela é específica e tem as atribuições de todos os envolvidos, ou seja, uma CIPA é constituída por presidente, por vice-presidente, por cipeiros, secretário, secretária, enfim, e todos estes têm uma atribuição específica, né? Que no final das contas, o resultado é prevenir acidentes. Então, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de uma empresa, ela é tão importante quanto o técnico de segurança, porque essas pessoas estão envolvidas diretamente no processo, no trabalho. O cipeiro tem uma área X de uma empresa, onde aquela área elegeu aquela pessoa para representar aquela área. Quem conhece melhor a área de trabalho do que o próprio trabalhador? Correto. É o trabalhador. Importante, claro. Então é fundamental essa percepção, né, de que o cipeiro ele tem um papel fundamental na empresa, de prevenção de acidentes, de indicação, de apontamento, onde pode ter alguns problemas que podem ocasionar falhas ou até mesmo acidentes, né? Não precisa ser daqui a pouco um acidente tão grave, um corte no dedo, mas é um acidente, quem gostaria de cortar o dedo, né? Dói. Então o cipeiro tem um papel fundamental na parte que envolve a prevenção realmente, né? E não só na questão envolvendo daqui a pouco uma investigação de um acidente que já aconteceu. Isso não é preventivo, isso é reativo. Eu vou fazer algo depois que aconteceu. E a ideia da CIPA é trabalhar na antecipação dos riscos. A prevenção é estar antes que ocorra qualquer tipo de problema futuramente. Perfeitamente. Isso é uma ferramenta que ajuda, né, Jair? Muito. Isso é um complemento para a segurança do trabalho. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Essa é muito fundamental. Pero dentro dessa CIPA, tem a CIPAT também. Sim, Semana de Prevenção de Acidentes. Essa é a Semana de Prevenção, que é uma semana que é voltada para que, Joselito, essa semana entram atividades, sim, palestras. Entram palestras, atividades, DSTs, né? Que nós temos que regulamentar isso. Tem que existir essa palestra, né? Porque é uma doença que é sexualmente transmitível, né? Tem palestras sobre segurança do trabalho, tem palestras sobre ergonomia. Qualquer palestra que venha envolver a segurança e medicina ocupacional pode ser implantada na Semana da CIPA, né? Fazer com que as pessoas tenham conhecimento. E isso também, muitas empresas já deixam aberto para a CIPA, para fazer o cronograma dessas, união da CIPA e da CIPAT. Da CIPAT. El tiempo es nuestro enemigo, mas futuramente voltarán nuestros colegas,
profissionais nessa área que lo único que tenho que falar para cada um de vocês, muito obrigado, Jason, muito obrigado, Joselito, por esses conhecimentos básicos que são passados para nosso telespectador. O canal TV Cidade, canal 14 NET, agradece a todos por su carinho, por los e-mails que he recebido, e continuaremos trabalhando na prevenção. Muito obrigado, hasta sempre.